Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na sua TV Horizonte e o Cruzeiro segue se preparando para enfrentar o Grêmio amanhã à noite em Porto Alegre. Mano Menezes terá o retorno de Arrascaeta, mas continua aí sem poder contar com Raniel, Edilson e Rafael Sobis, que seguem aí em tratamento. Guilherme, o que a gente pode esperar de diferente desse time do Cruzeiro que enfrenta o Grêmio fora de casa, começo do segundo turno, para esse time do Cruzeiro que vem jogando esse Campeonato Brasileiro, principalmente contra o Bahia no último domingo? Acredito que o Mano vai tentar dar uma chacoalhada no grupo brasileiro. São 5 jogos seguidos sem vitória no campeonato. De 15 pontos, o Cruzeiro conquistou apenas 2, é muito pouco. As movimentações na tabela do campeonato, a falta dessas movimentações, né, na parte intermediária, elas impediram que o Cruzeiro caísse ainda mais de posição. Ele está na 8ª colocação, tem 2 ou 3 rodadas, né? Ninguém consegue alcançar o Cruzeiro também por incompetência dos times que estão aí atrás na tabela. Só que a gente fica bem certo pelos discursos dos jogadores. Eu comentei no primeiro bloco que falaria por que o Cruzeiro é um no campeonato de mata-mata e outro no campeonato brasileiro. É a mobilização mesmo, não só dos atletas, mas da premiação. Conversando com o Fábio depois do jogo do empate 1-1 com o Bahia, houve realmente essa pergunta: por que o Cruzeiro joga no Campeonato Brasileiro de uma forma e no mata-mata de outro? Porque no Campeonato Brasileiro você tem a possibilidade de recuperar. Se você tropeça numa rodada, você pode recuperar esse ponto nas rodadas seguintes. E no mata-mata não, se você tem um dia ruim, você não consegue essa recuperação. No Brasileiro, essa recuperação também não é assim não, porque o ponto que você perde na primeira rodada, ele tem o mesmo peso do ponto que você vai perder ou ganhar na última. Então, o Cruzeiro desperdiçou pontos importantíssimos no campeonato, tem entrado no Brasileiro com uma mentalidade que é perigosa, não tem nada garantido nas competições mata-mata, na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, e distanciando muito do pelotão de frente, o Cruzeiro corre o risco, se acontecer uma tragédia no mata-mata, de ficar fora da Libertadores do ano que vem. Por aí, Panzi, a situação é questão mesmo de foco? Até imposto pela diretoria? Você acha que tem essa imposição lá dentro? Não? Eu não diria nem imposto pela diretoria. Eu acho que é natural ali do grupo, da comissão técnica, dos jogadores. O Pio tem razão, eu concordo com ele. A questão é foco mesmo. Eu até citava aqui no intervalo uma entrevista com o José Romanini, do Footstats, que foi feita ontem na 98, no programa Arena. E ele dava alguns números do Cruzeiro. O Cruzeiro está entre os 3 times que menos finalizam no Campeonato Brasileiro. E é o que pior finaliza no Campeonato Brasileiro. Isso explica muito os números de ataque do Cruzeiro. O Cruzeiro é o 3º pior ataque do Campeonato Brasileiro. Está entre as melhores defesas, mesmo tendo tomado muitos gols no pós-Copa. Então, é um time que produz muito pouco do meio para frente. A gente viu aí o torcedor irritado no último jogo, principalmente com o centroavante, com o Barcos. O time cria pouco e erra muito quando cria. Isso é um problema. Outro ponto que o Romanini citou é que nos últimos 4 anos, nos últimos 6 anos, os times da zona de rebaixamento sempre trocam muito de dupla de zaga. E, coincidentemente, o Cruzeiro passou a tomar muitos gols no pós-Copa do Mundo, quando o Mano começou a utilizar mais de um time. Ora é Dedé e Léo, ora é Murilo e Manuel, outro dia foi Manuel e Léo, porque o Murilo não pôde jogar. E quando você começa a trocar muito a dupla de zaga, você passa a tomar muitos gols. Então, os números, friamente, eles não querem dizer muita coisa, mas quando você pega o que está acontecendo e junta com os números para ilustrar, as coisas se casam. Então, são exemplos que os números dão do atual momento do Cruzeiro, que não é bom. O Cruzeiro no pós-Copa fez 12 gols, tomou 12 gols, não vence há 5 jogos. Tomou gol em casa em todos os jogos, desde que voltou à Copa do Mundo. Todos os jogos do Mineirão, o Cruzeiro tomou gol. O Cruzeiro tomou gol em todo jogo do Campeonato Brasileiro depois da Copa. Todos os jogos. E no Mineirão, só não tomou exatamente. Só contra o Flamengo. Não tomou contra o Santos também, na Vila Belmiro. Mas o contra o Flamengo foi Libertadores. Estou falando em Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, quando a gente fala de resultado, ótimo, o Cruzeiro está na semifinal. Mata-mata não se joga, se ganha, né? Como se diz no linguajar. Mas ele empatou com o Atlético Paranaense, não foi um bom jogo. O jogo da Vila Belmiro foi ruim pra danar. Santos e Cruzeiro jogaram mal e o Cruzeiro perdeu do Santos no Mineirão. Então, quando você coloca desempenho e resultado, o desempenho não tá bom, tá longe de estar bom. O resultado, ele é bom porque na Libertadores o Cruzeiro, aí sim, o Cruzeiro fez um grande jogo contra o Flamengo, mas foi um. E na Copa do Brasil ele classificou, mas não está jogando bem. Agora, Jota, fica aquela grande questão para o Mano Menezes aí. Qual vai ser a solução para isso?
porque talvez fosse você rodar o grupo e colocar jogadores reservas para eles poderem ter ali uma maior motivação, né, para mostrar serviço, já que alguns titulares não estão conseguindo o mesmo desempenho num jogo que não seja decisivo. Mas aí a gente já viu que quando o Cruzeiro coloca o time reserva, o desempenho do time cai. Tanto que o Mano Menezes deve estar numa situação complicada agora, porque joga contra o Grêmio, joga contra o Fluminense no sábado e depois joga contra o Flamengo na quarta-feira. E ele não pode jogar, ele já fez 2 jogos com o time titular. Ele não vai jogar 4 seguidos com o time titular. Ele vai ter eu acho que no final de poupar. semana... Provavelmente contra o Fluminense não vai ser o time titular, né? Eu acho que é o seguinte, quando faz esse tipo de opção, tem que ter muita cautela. Tem batido nessa tecla há muito tempo. Uso o exemplo do Grêmio no ano passado. O Grêmio foi até o fim, mesmo usando o time reserva. E aí eu acho que tem uma questão de motivação. Talvez a própria diretoria passar, a gente precisa de estar na Libertadores. Vocês se viram aí, vou jogar com reserva, com o juvenil, mas tem que estar lá. E o Grêmio conseguiu isso no ano passado. Então tem uma questão de foco. E eu acho que essa questão agora ficou muito mais clara. Porque o Cruzeiro está 7 pontos atrás do G6. Isso. 7 pontos. Pode ficar 10 nessa rodada. Pode ficar 10 e está com saldo negativo ainda, né? Então, assim, é uma quantidade de números muito ruins. Agora, quando escala um time completamente reserva, eu não acho uma coisa bacana. Eu acho que você tem que manter um mínimo de uma estrutura, porque tem jogadores que fazem a diferença, sim. O Panzi falou aqui da zaga. A gente pode até usar esse exemplo depois, quando a gente falar sobre o Atlético. Quando começou a ter o Léo Silva e o Maidana jogando, direitinho. né? Vários jogos, o time passou a tomar menos gols, passou a ser um time mais estável. Então as coisas são muito claras. Algumas posições-chave é importante manter uma coluna vertebral de um time. Olha aqui. Não precisa ser os mesmos sempre, mas alguns precisam de repetir, né? de jogar mais vezes. Não tem jeito. O time todo reserva já viu que não funciona. Ó, e o volante Lucas Romero também falou sobre essa situação do Cruzeiro no Brasileiro, mas antes a gente ouvir o Lucas Romero, eu tenho aí uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade com bom custo-benefício. Sorrisos apresenta Sorriso de Cinema. A água aqui não era muito boa. Os meus dentes foram ficando quebrados e bem manchados. Eu nunca sorria, fugia das fotos, tinha muita vergonha. Mas um dia eu resolvi, tomei uma atitude, transformei meu sorriso. Eu vivi uma experiência Sorrisos. E meu sorriso tá do jeito que eu sempre sonhei. Mude sua vida no Programa Nacional de Estética Odontológica, na Sorrisos. Então, pessoal, se vocês precisam de um tratamento dentário, procure a Clínica Sorrisos mais próximo da sua casa e faça um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. E o volante Lucas Romero falou aí que o Cruzeiro anda devendo no Campeonato Brasileiro. Sim, eu acho que a gente está devendo muito no Campeonato Brasileiro. A gente tem detalhes para melhorar. Acho que a gente está criando situação para poder fazer gol e sempre está faltando uma coisinha aí para poder consertar a jogada, né? Estamos também tomando muitos gols. A gente sempre vem correndo de trás os últimos jogos e isso é muito difícil. Então a gente tem que olhar e ver as coisas que tem que corrigir. Sabe qual a impressão que eu tenho, Edu? É que o Cruzeiro está com muita certeza em cima dessas duas competições. E o meu medo é, de repente, ser desclassificado nas duas e quando olhar para o brasileiro, ver aí 15 pontos de diferença para você entrar numa zona Libertadores e aí ficar louco querendo conseguir a coisa. E a gente sabe que no Campeonato Brasileiro não funciona assim, né? Aí vai entrar desgaste físico, secar, aí você vai ter que colocar o time titular, aí um vai história de cá, outro história de lá, porque até então o planejamento está sendo feito, mas eu acho que eles só estão esquecendo o brasileiro. Estão deixando de lado. O futebol aqui no Brasil é risco, né? Você tem que correr os riscos. Do mesmo jeito que o Cruzeiro está correndo o risco, largando o brasileiro e focando nas duas Copas, o risco de ser eliminado nas duas e perder os 3, ele correria o risco de focar os 3 e também perder os 3. Por desgaste físico, por lesão. Ele teve que optar por alguma coisa. Agora, a gente citou o Grêmio, a diferença é que os reservas do Grêmio estão ganhando. Os reservas do Cruzeiro não estão. O Grêmio também optou. Mas o Grêmio, quando fez o que o Jota falou, ele consegue administrar, porque as outras competições terminam antes. Então ele consegue administrar a situação dele no brasileiro. Né? Porque ele fala, eu estou bem aqui no brasileiro, agora eu posso soltar um pouquinho, porque eu vou agora decidir Copa do Brasil, Copa Libertadores. O problema é que agora, na hora que ele se sair antes,
O brasileiro tá ali O ainda. Grêmio já entrou no Brasileiro, É, né? o Só Grêmio para já lembrar. entrou. A gente está falando do Grêmio, mas tem o Palmeiras também. Sim. O Palmeiras está no G6, ainda que em sexto, mas está, até com uma gordura dos 6 pontos, 7 pontos. Ele está na Copa do Brasil, é o adversário do Cruzeiro e ele segue na Libertadores. Praticamente classificado, né? Venceu fora de casa 2-0. No Também. Cerro. 2-0 Cerro Porteño. Bom, vamos ver a opinião aí da torcida do Cruzeiro com a Ana Cláudia. Ana. Vamos lá, então, olha só, o Dudu comentou aqui que discorda que o balanço do Cruzeiro não é positivo. Não é fácil estar no topo das 3 competições. E o Cruzeiro está muito bem na Copa do Brasil e um passo para passar de fase na Libertadores. O Abel Silva comentou que o Cruzeiro precisa melhorar o ataque urgente. O Claudinei, não será fácil enfrentar o Grêmio fora de casa, mas acredito na reação do Cruzeiro no Brasileirão. William Batista, o que acontece com Barcos que não consegue fazer gol? E uma pergunta para você, Guilherme. O Eduardo de Contagem quer saber se o Cruzeiro ainda tem chance de título no Campeonato Brasileiro. Hoje ficou muito difícil. Obrigado pela pergunta. O Cruzeiro tem de distância para o primeiro colocado da tabela 15 pontos. O Paraná no Campeonato Brasileiro não atingiu essa pontuação até agora em 19 rodadas. Então, tirar essa diferença de 15 pontos é muito difícil, porque o Cruzeiro precisa fazer uma campanha de recuperação e tem que torcer para as equipes que estão em cima perderem os jogos. É difícil falar em título brasileiro e é por isso que o Cruzeiro está focado aí nos mata-matas. E quando a gente falou de balanço positivo, foi brasileiro. Isso, brasileiro. Na temporada eu até destaquei, na temporada do Cruzeiro é positivo, no brasileiro não. No do Atlético, no brasileiro é positivo, na temporada não. Isso aí. Bom, pessoal, agora uma dica para você que precisa de um óculos bonito, moderno e com preço para lá de especial. Confira a dica aí da Ótica Scala. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade, um bom custo-benefício, você tem que ir à Ótica Scala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lente multifocais e monofocais e você encontra óculos Ray-Ban Solar original a partir de R$ 299, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos? Ótica Scala, qualidade e preço baixo para você. Endereço e telefone na tela. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético. Não sai daí.